Muito boa tarde, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao webinar Centralmed. Vamos abordar aqui um tema de extrema relevância, a saúde no trabalho para populações migrantes, com a sua inclusão e equidade. É um contexto difícil, aquele que vivemos, é público. Portugal tem mais de 1 milhão de migrantes nesta altura, muitos deles não estão legalizados e por isso não têm as mesmas condições que outro cidadão tem, exatamente para abordar estas temáticas e ter também toda esta atenção. É um contexto diverso e o que se pretende com este webinar é, de alguma forma, deixar ferramentas para garantir que há saúde, há segurança e bem-estar, porque esse é um desafio fundamental para todas as empresas hoje em dia. Ora, ninguém melhor do que os especialistas da Centralmed que estão aqui hoje comigo e que eu vou apresentar desde já para abordar estas temáticas. E vou começar pela Cátia Figueiredo. Bem-vinda, Cátia. Especialista em segurança no trabalho e supervisora técnica também, correto? Certo, correto. O Pedro Guerreiro é técnico superior de segurança alimentar. Certo. Convém dizer que são todos quadros da Centralmed. A Sílvia Ferreira é diretora de formação profissional e o diretor clínico da Centralmed é o Dr. Luís Rocha, que é especialista também em medicina no trabalho. Muito bem, vamos começar então pelo tema da segurança alimentar e eu escolhi fazer desta forma. A primeira pergunta sobre cada temática vai para o especialista, mas essa pergunta é aberta a todos os outros, portanto vamos interagir, porque quem nos está a ver agora em direto vai querer sumo, vai querer tirar algo de positivo desta nossa conversa. Pedro, os trabalhadores migrantes estão sujeitos a um grau de vulnerabilidade e de exposição maiores do que um trabalhador, diria, comum. O que lhe pergunto é, os riscos em termos de segurança alimentar são também eles maiores para este tipo de população? Sim, de alguma forma, e tendencialmente os colaboradores migrantes, quando chegam, existe uma tendência para não terem tanta formação a nível de segurança alimentar e mesmo, muitas vezes, é o primeiro contacto que têm até com a própria área alimentar, é na chegada, quando iniciam a colaboração connosco. Nós todos somos, de alguma forma, formadores, existem algumas barreiras à comunicação, e aqui a principal é a língua. A língua é aqui a primeira e a cultura? Barreira. A cultura acaba por ser adjacente, aqui há a barreira linguística. A primeira, que é mais fácil de resolver, acaba por ser a da língua, porque tendencialmente os colaboradores acabam por falar inglês e nós conseguimos acompanhar nesse sentido. A parte cultural é que é mais difícil, porque envolve aqui alguma sensibilidade. E não só, porque, por exemplo, há pessoas que não comem, migrantes que não comem carne de porco, por exemplo, não é? Por exemplo. Portanto, é preciso ter muita atenção a esta questão. Muito obrigado pela resposta de introdução, digamos assim. Dr. Luís Rocha, relativamente à medicina no trabalho e no contexto da saúde ocupacional, quais são as principais desigualdades que este tipo de pessoas enfrenta, claro, sempre comparativamente com aqueles que já cá estão? Já foi aqui falado a questão da língua, o idioma é importantíssimo. E depois a questão cultural, religiosa. E a vulnerabilidade que falava há bocadinho relativamente à questão da saúde, aqui tem 2 impactos muito significativos. O migrante, no seu país de origem, tem pior índice de saúde que o residente, para onde se desloca. E depois aqui muitas questões religiosas aqui também situadas, a questão que falou, e bem, relativamente a alguns costumes, que muitas vezes prolongam o jejum, por exemplo, o Ramadão, em situações deste tipo, e que em algumas atividades isso tem impacto significativo. Estamos a pensar numa construção civil, por exemplo, um trabalhador que está sob temperaturas elevadas, está em jejum, está a fazer o seu trabalho, isso tem um impacto muito significativo na sua. E no caso específico que o doutor está a referir, não é como nos países muçulmanos, eles depois não têm o iftar, que é a seguir ao período do dia. Não... Portanto, eles têm, na verdade, mas já tiveram um dia de trabalho na construção civil. E nos países muçulmanos, normalmente até param o trabalho, não é? Exatamente por causa perdão uma expressão, da fraqueza física. Exatamente, esta questão da barreira cultural, religiosa e a integração, ou seja, que é difícil muitas vezes pensar em todo este contexto e, portanto, as empresas devem pensar dessa forma relativamente a programas inclusivos, relativamente a questões, costumes que aqui se colocam e desta particularidade dos trabalhadores. Quero lembrar, ou seja, que este conjunto de trabalhadores são uma mais-valia para a população, para a Europa em particular. E daí este webinar, exatamente para que consigamos, e quem está a assistir, consigamos ter uma noção de como integrar estas pessoas, que são, de facto, como dizem muito bem, de extrema importância neste momento, em vários setores de atividade em Portugal, que, por exemplo, os portugueses não querem trabalhar
não é? Trazem inovação, eficiência e questão económica e financeira, ou seja, trazem acréscimo, mais-valia. Eles representam na União Europeia 17% da força total e 76% desta população migrante é não europeia. Portanto, é um número significativo. Nós estamos a falar em alguns milhões. Se pensarmos na Europa em 447 milhões, mais ou menos em termos de habitantes, cerca de 9,7% destas pessoas, 41 milhões, são migrantes. E, portanto, estão fora do seu país de origem e vão com uma intenção de habitar, morar, viver nesse país sem caráter de turismo, sem caráter de trabalho transitório. Muito bem, vamos continuar a desenvolver, Pedro e o doutor. Sílvia Ferreira, Sim. seu nome, diretora de formação profissional na Central Med. Quais são os principais, perante já este preâmbulo que foi aqui feito, vamos só falar de dificuldades para tentar encontrar as soluções. Quais são as principais dificuldades que este tipo de pessoas encontra, para além da linguística, para além da cultural, que outras? Para além dessas, porque também são comuns na área da formação, é também a questão de ter dificuldade de acesso à informação. Muitas vezes não se tem esse acesso imediato, para além das questões de desigualdade económicas e sociais. Portanto, também tem muito reflexo no indivíduo e na forma como ele atua perante o trabalho, o que se vai refletir também na área da formação. Se eu não domino o idioma, naturalmente que eu vou ter dificuldades de adquirir conhecimento, dificuldades de aplicar esse conhecimento no meu dia-a-dia. Então aproveito já para... Uma senhora tem privilégios em relação aos senhores, não é? Para a segunda pergunta, que vem na sequência do que me acaba de dizer. Então, como é que podemos garantir que os programas de formação são, de facto, inclusivos e, mais que inclusivos, equitativos, mas mais que equitativos, eficazes para essas pessoas? Ora bem, nós tentamos, de facto, tornar a formação mais eficaz, no sentido em que nós damos muita formação e este público migrante está muito relacionado também com horários de formação dispares, ou seja, os trabalhos, muitas vezes o horário de trabalho por vezes não permite que a formação seja dada das 9h30 às 17h30. Temos que nos adaptar. O horário ou o setor de atividade, não é? Porque, por exemplo, na construção civil não estou a ver um patrão deixar o trabalhador largar a obra para ir para uma formação profissional, não é? Isso é verdade, mas podemos também falar de turismo ou na restauração, que tem o mesmo problema que a questão com o horário de trabalho. Nós tentamos que a formação efetivamente seja 7 horas seguidas, nós tentamos sensibilizar para que isso seja feito, porque há formações que são de sensibilização e outras que implicam mais tempo, que é o caso da... Mas terá a ver mais com o setor de atividade, porque, por exemplo, eu aqui há tempos dei uma formação, obviamente não vou fazer publicidade, mas tem a ver com a indústria hoteleira e havia vários migrantes asiáticos. Vários, eram 2, são vários. E esses migrantes asiáticos perfeitamente integrados e estavam numa ação de formação para chefias que eu estava a dar. Certo. E, portanto, estavam cá há pouco tempo, já dominavam minimamente, mas eu senti que eles estavam integrados. O caminho é esse, é por aí, é uma formação, diria, mais... Não é mais direcionada, mas mais específica, um olhar mais cuidado. Eu concordo com isso, que o ponto principal é o diagnóstico. Efetivamente, nós precisamos de conhecer o nosso público, o alvo, os nossos formandos, para percebermos que formações é que vamos ministrar, qual é a metodologia que vamos adotar, se é formação presencial, se é uma formação à distância. Tem tudo também a ver muito com a flexibilidade da metodologia e da forma como nós chegamos até às empresas e, sobretudo, a essa população migrante. A Cátia Figueiredo é especialista em segurança no trabalho. Tudo isto tem a ver com a segurança no trabalho, não é? Porque se eu for migrante, não souber ler português e tiver um aviso de perigo, não é? Certo. O que lhe pergunto é quais são os setores de atividade onde estes trabalhadores estão mais expostos aos riscos. Nós temos aqui aquilo que já falámos também, que é a definição de trabalhador vulnerável. Ou seja, nós temos uma pessoa que tem uma cultura diferente, tem uma língua nativa diferente, a língua que percepciona também pode não ser o inglês e, portanto, isso também acaba por dificultar aqui um pouco. É mais uma barreira ainda. É mais uma barreira, mas depois também temos a parte da cultura de segurança e da legislação. A forma como nós trabalhamos no nosso país de origem não é a mesma que vamos trabalhar cá, obviamente. Portanto, deu agora um bom exemplo, por exemplo, um sinal de perigo. Isso é uma vantagem a nível de sinalização de segurança, por exemplo. É uma boa vantagem a nível de pessoas que não percepcionam línguas, por exemplo. Porquê? Porque a sinalização de segurança, muitas vezes, é grafismo e acaba por ser uma linguagem universal. E ajuda-nos aqui também nesta adaptação do posto de trabalho. Um imigrante do Nepal sabe que um sinal de stop é um sinal de stop em todo o mundo. Exatamente. É? Ou que o sinal de radioatividade é... E isto ajuda-nos nos locais de trabalho, onde a sinalização de segurança é fundamental.
Mas e há eu várias. desviei-a Sim, da pois conversa. foi, e eu desviei-me consigo. Sim, e fez muito bem, porque ao início é uma inconfidência. Eu pedi que fôssemos informais e fez muito bem. Desviem-se sempre comigo que vão por bons caminhos. Exato. A pergunta era quais os setores de atividade onde existe maior risco, digamos assim. Sim. Há setores de atividade que nós consideramos como sendo de risco elevado. São elas a construção civil, indústrias que sejam indústrias extrativas, onde existe a exposição a sílica, risco biológico, risco químico e, obviamente, que tendo em conta tudo o que falámos, de cultura de segurança, de barreiras linguísticas, culturais e de legislação, tudo isto faz com que a percepção ao risco seja diferente destas pessoas. Portanto, eu diria que estes são os setores que nós temos que ter uma maior preocupação no âmbito da segurança no trabalho. A palavra segurança é o mote desta conversa, como já se percebeu. É segurança ali, segurança aqui, segurança aqui. Porque é de facto de segurança que se trata, Pedro. Como é que as empresas podem integrar programas no local de trabalho, em termos de alimentação, que é a sua especialidade, para que haja a tal equidade, ou a tal igualdade nunca será possível, mas para que haja o tal equilíbrio? O nosso objetivo... Desculpe, Pedro, até porque, como referiu o doutor, e eu disse, até porque há religiões que não permitem comer certos alimentos, portanto, há aqui um quadro de complexidade um pouco elevada. Como é que se ultrapassa? O nosso objetivo aqui acaba por ser uniformizar sensibilidades, ou seja, nós acabamos por tentar fazê-lo através de formação, ok? A nossa formação é uma formação adaptada a cada unidade, a cada restaurante, a cada colaborador, de alguma forma. Tentamos que esta formação seja dada em bilingue, neste caso, em português, em inglês, quando não conseguimos efetivamente fazer formações em inglês, porque pode acontecer o caso, como nós falámos, um colaborador não falar nem português nem inglês, tentamos recorrer se calhar a uma formação mais prática, mais on the job, mais com pictogramas, mais com imagens, de forma a conseguir fazer chegar esta... Eu estou a olhar para si com uma calma terrível, porque estou a imaginar dar uma formação sem que se conectem com a língua, não é? Não, deve ser um exercício para quem está a dar a formação inacreditável. Acaba por ser uma formação mais prática, mais on the job, mais no local e explicar... mais no local de trabalho. Mais no local de trabalho, exatamente. Tentamos arranjar outro tipo de ferramentas, como as próprias fichas de registro inerentes ao HCCP ser nas várias línguas, tentamos que seja português e inglês, possivelmente hoje em dia com as ferramentas da tradução se calhar já conseguimos chegar mesmo a outras línguas. E tentamos os manuais de boas práticas de higiene também, que é a base daqui da segurança alimentar e das boas práticas, que seja também noutras línguas para que eles possam também ter acesso. E tentamos trabalhar mais nisto. O Pedro também eu desviei, também se desviou comigo da pergunta, e a pergunta era como é que as empresas podem, de facto, em termos práticos, fazer este equilíbrio, esta integração em termos alimentares? Implementar formações adaptadas a cada realidade. Neste caso, como nós falámos, é implementar a formação numa língua e num formato... Mas para quem nos está a ver e ouvir, que tipo de formação, por exemplo? Tente-me dar um exemplo e apela à sua capacidade de síntese, claro. As nossas formações são dadas no local on the job, em que nós temos os nossos PowerPoints, em fazendo a formação junto aos colaboradores. Temos exercícios de formação de boas práticas, em que temos questionários em que os colaboradores têm que preencher os questionários. E neste caso tentamos que sejam em português e em inglês. Muito bem. Dr. Luís Rocha, depois temos, já referimos as questões linguísticas, culturais, mas há questões, condições sociais até, que extravasam estes dois tópicos. Essas condições sociais, nos índices de saúde ocupacional, que impacto têm? Significativo, ou seja, quando olhamos para a questão, e complementava aqui alguns dos meus colegas alguma informação do ponto de vista mais médico, saúde, e os programas inclusivos da empresa, ou seja, a empresa tem que olhar para o migrante que vai receber logo na origem, ou seja, relativamente aos tais programas inclusivos das empresas, na origem. Preparar a viagem. Durante a viagem, a questão da reintegração na comunidade, a questão da habitação, já respondendo às questões sociais, a questão da família, as crianças. O isolamento. O isolamento, exatamente. Portanto, tudo isto tem que ser trabalhado. E, acima de tudo, a acessibilidade à saúde. Este perfil de migrantes não tem acesso à saúde. Os seus índices de saúde são piores, há diferenças no género. Aqui a mulher tem mais necessidade e procura menos serviços de saúde, o homem procura mais os serviços de saúde, mas não vai, procurando, ou seja, tem mais acesso porque está a trabalhar e não vai aos serviços de saúde. E, portanto, temos aqui a questão da habitação é fundamental, porque normalmente agrupam-se em enclaves.
estão em situações de enclaves, ou seja, que depois surgem situações de xenofobia, de não integração na Se comunidade. calhar mais de 2/3 dos migrantes recentes em Portugal nem sequer têm uma habitação. Exatamente. Aliás, como vimos ontem, notícias daquele caso em Beja, que viviam, é do conhecimento público, em quartos, vivem 20, vivem 10. E tudo isto, ou seja, habitações degradadas. Sim. E depois, quando olharmos para o perfil de empregos, tal como a Cátia dizia, ou seja, o que é que temos aqui de empregos? Temos, na questão da educação e administração, não tem acesso muito na agricultura, na indústria e na restauração, também estão presentes, e com muitas particularidades. Na indústria, por exemplo, e na agricultura, a questão do risco químico. Então, na agricultura, os pesticidas. Que foi referido já. Exatamente. E isto resume-se, é que na literatura está referido pelos 3Ds. O que é? É trabalho exaustivo, exigente, trabalho sujo e perigoso. Portanto, dirty, dangerous and demanding. Ou seja, é os 3Ds que é referido na literatura. Portanto, é este conjunto... E muitas vezes um trabalho que toca quase a escravidão, não é? Exatamente. Com exploração, nomeadamente se as empresas não tiverem programas inclusivas, relativamente a estes programas da vinda do migrante, podemos ter aqui redes organizadas relativamente à questão de retenção de salários baixos e, portanto, e não integração. Deixe-me ser um pouco mais cáustico e pragmático e direto. Devemos ter? Não, temos. Já existem, não são poucos, infelizmente. Portanto, há aqui que haver uma integração de tudo, que é parceiros sociais, empresas, privados e portanto, isto está tudo harmonizado. Sílvia, onde se nota, e se eu errar, corrija-me, não há problema, porque estamos em direto, não há problema, onde se nota que a população migrante é mais, digamos, valorizada em termos de produtividade, é na hotelaria sobretudo, não só, mas também. Serão 2, 3 setores, não mais do que isso, porque se formos para a construção civil, para as indústrias químicas, etc., não creio que haja tanto cuidado, não creio que haja uma formação tão direcionada como na hotelaria, porque eles têm que ter formação para servir à mesa, para cozinhar, etc. O que lhe pergunto é como é que exatamente a formação profissional pode favorecer o desenvolvimento das competências, mas sempre com o mesmo objetivo desta conversa, que é integrar. Porque integrando, a produtividade é melhor, o próprio imigrante é um ser humano mais feliz, produz mais, ganhamos todos. Aqui a questão que nós procuramos sempre é, e nós damos muita formação a nível técnico, sobretudo na área da segurança e saúde no trabalho, mas queria também aqui fazer referência à formação relacional, ou seja, no fundo... Sim, entre pessoas. Precisamente, apostar muito na relação, porque nós falamos em reduzir acidentes, falamos em melhorar as condições de trabalho de cada um dos trabalhadores, de todos, falo aqui no geral, não é? Sejam migrantes ou não, e a nossa preocupação aqui, de facto, é que eles mudem comportamentos. A mudança de comportamentos, a mudança de atitude vai favorecer, efetivamente, uma cultura de segurança efetiva. E isso só é possível porque estamos a trabalhar a inteligência emocional, estamos a trabalhar as emoções, não é, de cada um de nós, gerir conflitos. Damos competências práticas, mas damos outras competências que eles, se calhar, nem imaginavam que existiam, como a empatia, como... E isso gera confiança nas pessoas. Imagina uma pessoa que não domina o nosso idioma, certamente que vai ter mais confiança se nós colaborarmos com eles, com outras metodologias mais ativas, participativas, em que eles se possam envolver, em que possamos também criar aqui, pedir que façam testemunhos, que apresentem testemunhos da realidade deles, que se possam fazer roleplay com casos reais. Isso é fundamental para aproximar e para mudar os tais comportamentos. Mas temos aqui uma questão que é, eu agora vou colocar para todos, que é fora da caixa, não é da área de nenhum de vocês, mas que é da área de todos nós, dos seres humanos, que é a discriminação. É que, para além de todos os condicionantes, obstáculos e fatores negativos, ainda há o fator de discriminação ou racial, como queiram chamar. Portanto, a pergunta é a mesma. Como é que ultrapassamos ou podemos tentar minimizar esta questão? Que se calhar é que está montante, porque muitas vezes é a percepção que temos, é menos do que eu, então posso estar errado, mas eu acho que é assim que funciona. Como é que ultrapassamos isto? Isto acaba por ser uma responsabilidade de qualquer trabalhador que esteja incluído numa empresa, tanto é responsabilidade da entidade empregadora, obviamente, que terá, aqui a palavra-chave é adaptação, terá que ter mecanismos de adaptação para receber, acolher e dar formação e sensibilização correta àquele trabalhador. E depois temos os pares, que são os trabalhadores, que têm parte fundamental na adaptação destas pessoas, de trabalhadores migrantes. Porquê? Porque estas pessoas, tal como também a Sílvia disse, estes trabalhadores têm que ter confiança
naquilo que estão não só a fazer, mas como também dar sugestões de melhoria no próprio posto de trabalho e não ter medo, se sofrerem um acidente de trabalho, por exemplo, de reportarem anomalias. Porquê? Porque isso é uma forma de os serviços de segurança e saúde no trabalho também conseguirem melhorar as condições de trabalho, não só daquele trabalhador que teve o acidente de trabalho, como também de todos. Mas por muitas vezes são os próprios colegas de trabalho, e lá está, não discriminando, mas há setores onde isso se acentua mais, não é? Por uma questão de literacia, que são os próprios colegas de trabalho que provocam a discriminação. Portanto, não passará muito pela liderança a resolução do problema da discriminação, racismo, queiramos chamar. A pergunta é para todos, por exemplo, podem falar os Eu acho que acaba por ser liderar pelo exemplo. Exatamente. É pelo exemplo. É mostrar que o próprio líder ou o próprio chefe tem empatia para com estes colaboradores migrantes, em que envolve a capacidade de nós nos colocarmos no lugar deste colaborador, perceber as necessidades que eles têm neste sentido e tentar... Ou seja, um colaborador que se sente compreendido e que não tem medo de cometer erros, e como falámos há pouco, como disse há pouco, mais satisfeito, mais produtivo. Acho que a empatia é a palavra-chave. E na saúde tivemos aqui bons exemplos relativamente a essa questão. Dê-nos alguns, doutor. A Alemanha, por exemplo, em termos de saúde, o impacto da pandemia que teve com esta população. Muita da população na área da saúde, em termos de profissionais de saúde na Alemanha, são migrantes. E, portanto, tiveram um forte impacto positivo durante a pandemia relativamente ao fortalecimento dos serviços de saúde, a serviço das populações. E a pandemia, nisso foi exemplo, ou seja, quando apareceram as vacinas, foi portanto, foi global em termos de vacinação, porque beneficiaram todos. Portanto, os migrantes tinham índices de infecção superiores, portanto, viviam de forma mais isolada e, portanto, tinham índices de saúde piores e, portanto, tiveram aqui um impacto maior da pandemia. Mas a questão da vacinação veio beneficiar todos. E, portanto, é uma situação que a acessibilidade em termos de serviços de saúde é um bom exemplo relativamente à integração. Então, deixe-me perguntar-lhe se o senhor, enquanto médico, enquanto clínico, no caso é diretor clínico de uma instituição, mas é médico, sim, se o senhor acha que o Serviço Nacional de Saúde, que é onde eles têm que recorrer, se os acolhe em condições, dado que o Serviço Nacional de Saúde há muitos anos que não tem condições para acolher, enfim, para prestar um serviço como deveria. E depois uma outra nuance, é os migrantes trabalhadores que estão a produzir, mas que estão ilegais. Esses não existem. Portanto, vamos continuar com a discriminação, soluções, mas aproveito, porque é uma temática muito interessante, como é que podemos também contornar isto? O Serviço Nacional de Saúde está preparado e dá resposta a toda a população, ou seja, o médico, quando está perante qualquer pessoa, e no caso particular do migrante, não está a verificar se tem número do utente, se tem seguro de saúde, ou seja, tem que dar respostas. E temos exemplos aí que foram, em termos de comunicação social, já referidos, com opiniões políticas diversas relativamente a isso. Mas o médico, nestas circunstâncias, é para dar resposta. Tem que dar resposta, os hospitais dão resposta. Tivemos um caso há dias, o Dr. Eduardo Barroso disse que cometeu a maior ilegalidade da carreira, que foi operar um ilegal, mas de facto, ele tem o juramento de Hipócrates, portanto tinha que o operar. Mas eu não quero que monopolize o nosso direto, mas tenho, na sequência do que me está a dizer, uma pergunta que me nasce, que é, então a medicina no trabalho pode, de alguma forma, não substituir ao SNS, mas de alguma forma ajudar estas pessoas também? Sim. Ajuda porque, em termos de doença profissional, acidentes de trabalho, que nesta população migrante é 2 a 5 vezes superior e, portanto, se tiver melhor cultura de segurança, se tiver melhor percepção dos riscos, se tiver melhores condições de trabalho, isto não acontece, não tem reflexos na doença física. Depois temos aqui a doença mental, que também pode estar associada, que leva a índices de stress, ansiedade, burnout, e outros psicóticos, também já tivemos alguns exemplos que... Silvia, mas vamos voltar à questão da discriminação. Mais do que dizer-me qual é a solução, porque se houver solução ela já estaria inventada, não é? Mas perguntar-lhe como é que... porque a discriminação custa dinheiro ao Estado, a nós. Sim. Não é? O Pedro fez aqui referência à empatia. Eu acho que, sem dúvida, ela é o ponto fulcral para que os planos de integração sejam bem-sucedidos. Mas começa tudo pelas empresas, pelas direções, pelo exemplo, claro. Qual é a política que foi definida de integração daquele trabalhador naquela empresa? É fundamental percebermos isso. E depois os pares, como dizia também a Cátia, portanto, no fundo, relacionarmos uns com os outros. E o que é que acontece por vezes? Muitas vezes nós desconfiamos daquilo que não conhecemos.
Se nos demos a conhecer e permitimos que a outra pessoa se dê a conhecer, que vem de uma origem diferente da nossa, facilitava imenso a nossa relação. É a tal formação que estava a falar e que eu desconstruí para relações humanas, formação em relacionamentos. Nos relacionamentos, ou seja, quando nós falamos, e falamos também não só na área técnica, como também na área relacional, digamos assim, deveríamos introduzir esta questão da discriminação. Muitas vezes ela não é falada, mas ela existe. 40% das situações de discriminação que ocorrem no local de trabalho. Portanto, acho que é um bom tema para analisarmos nas ações de formação. Doutor, às vezes até ocorre ao nível do subconsciente, doutor, e para todos. Às vezes até ao nível do subconsciente, que é, eu não sou racista, eu não sou isto, mas no momento de maior tensão, o meu subconsciente aponta logo para ali, não é? Sim, ou seja, pode haver desvios desse tipo, mas com os profissionais de saúde, ou seja, em qualquer faixa etária, em qualquer etnia, portanto, isso não pode acontecer e, portanto, toda a gente é vista com acesso a tal equidade, ou seja, tem que ser, na saúde tem que ser igual para todos. Pedro, e qual é o impacto, dadas as dificuldades que estamos aqui a analisar, qual é o impacto que a formação alimentar tem para estas pessoas, sempre na lógica depois de estão bem, produzem melhor? O impacto principal é aquilo que nós tentamos evitar na segurança alimentar, que é toxificações alimentares, doenças de origem alimentar. Um colaborador que tenha um conhecimento mais profundo a nível de boas práticas, por exemplo, ou as consequências de uma má prática, leva a que eles tenham mais confiança nas suas tarefas e cumpram as boas práticas, ou seja, a nível de contaminações cruzadas, temperaturas de conservação, boas práticas de higiene, no fundo. Boas práticas de higiene pessoal, fardamento, identificação de produtos alimentares. Tudo isto ajuda a que, num todo, porque depois a segurança alimentar é todo um conjunto de pormenores, e tudo isto contribui, de alguma forma, para aumentar ou diminuir a probabilidade de ocorrer uma toxificação alimentar, e este conhecimento de todos estes pormenores juntos ajuda a diminuir a probabilidade de uma ocorrência de uma toxificação alimentar. Um colaborador que está seguro daquilo que está a fazer, obviamente que é muito mais eficaz e mais eficiente. Meus caros, deixem-me só dizer que felizmente estamos a receber imensas perguntas neste momento e por serem muitas, ainda nos falta cerca de meia hora, por serem muitas não conseguimos responder, o que eu sugiro é que continuem a colocar, ou continuo a colocar as suas questões, porque todas elas serão respondidas uma a uma posteriormente. Portanto, coloque as questões, continue a acompanhar-nos, porque a conversa está mais que agradável, está a ser muito produtiva e a Central Média irá responder em tempo útil a todas elas, sem falta. Correto? Perfeito. Correto. Sim. Então, Cátia, estratégias para ultrapassar as barreiras culturais, sobretudo linguísticas, porque elas incluem-se nas culturais, na formação. Já falámos, já detectámos aqui algumas dificuldades. Certo. Agora o que queremos é perceber que estratégias existem para contornar as dificuldades. Certo. Para além das que foram referidas, claro. Claro. Já falámos de uma que é bastante importante, que é a sinalização de segurança, que é universal. Depois temos aqui outras, nomeadamente, por exemplo, instruções de trabalho. As instruções de trabalho normalmente são processos escritos e que podem ser convertidos em coisas mais gráficas e, em termos de comportamentos, também podemos dar uma sensibilização ao trabalhador no sentido de ele percepcionar efetivamente qual é o risco e quais serão os comportamentos a ter naquele posto de trabalho. E isto acaba por ser fundamental e mais do que fundamental, e acabando também aqui por falar um bocadinho da formação, são processos que são contínuos. Porquê? Porque estamos aqui a falar de situações que podem existir sempre novos trabalhadores, novas admissões, e depois esses trabalhadores também vão continuar a precisar do nosso apoio destes Mas serviços. devem, em sua opinião, existir programas estipulados nas organizações, porque depois os líderes também mudam. E normalmente o que acontece nas organizações é muda o líder, a estratégia é aquela, mas o líder adapta a estratégia à sua própria necessidade. Portanto, isso também é um fator importante, não é? É muito importante. E, mais uma vez, todos nós somos... E mesmo aqui, relativamente aos acidentes de trabalho, é importante aqui uma situação legal, que é, nós na parte dos acidentes de trabalho, nós somos responsáveis por nós e por terceiros. E por isso é que os pares são tão importantes nestas questões de trabalhadores migrantes.
porque eles próprios também são parte construtiva naquilo que é a adaptação deste trabalhador. E, portanto, se ele fizer também um bom trabalho de apoio nesta formação, na sensibilização, nessas instruções de trabalho, explicar pormenores que são fundamentais a nível de segurança no trabalho, nós teremos efetivamente... Então, Silvia, isso quer dizer que a formação em competências, digamos assim, interpessoais, de comunicação entre pessoas, não é só para os migrantes, convém também ser para as lideranças. Para todos, Para sim, todos, para todos de uma forma geral, sim. Falamos aqui, e deixa-me só pegar aqui neste tema, da segurança psicológica, ou seja, é importante haver abertura para que as pessoas se sintam seguras na partilha de ideias, na partilha de sugestões, porque todos os trabalhadores são chamados, ou devem ser chamados, para poder contribuir no progresso da empresa. Portanto, todos nós, migrantes ou não migrantes, efetivamente somos importantes para a construção do valor na empresa. Não podemos excluir as pessoas só porque elas têm uma origem diferente da nossa. Aliás, está provado que a diversidade vai ajudar também na produtividade. Na prática, como é que se faz? Na prática é envolver todos, é efetivamente criar ambiente para que todos possam contribuir de uma forma saudável, de uma forma justa, para que efetivamente hajam ambientes inclusivos. Mas depois temos uma questão, é que o tecido empresarial português é composto maioritariamente por PMEs que precisam quase dos tostões para sobreviver ao fim do mês. Portanto, não querendo ser catastrofista, e disse bem a palavra, já não digo mais nada. A Silvia estava a dizer, não, se me está a dizer sempre tem algo para acrescentar. Mas comunicação não implica gastar dinheiro, implica comunicar apenas. Ainda bem que chegou aí, porque as pessoas têm a noção também que treino em comunicação é gastar dinheiro. Não, treino em comunicação é investimento, como em qualquer outra área de formação, é investimento. Mas continua, Silvia. Permitir partilhar as minhas ideias num ambiente em que eu possa efetivamente crescer e ajudar a empresa a crescer é meio caminho andado para que efetivamente haja uma boa integração. E falamos aqui de integração, equidade e valorizar a diversidade, de facto, passa por estes processos. Ajudar as pessoas na sua integração. Elas já estão cá, portanto vamos ajudá-las a integrar da melhor maneira. E elas estão a contribuir para o volume de negócios da nossa empresa. Portanto, é importante dar espaço para que elas possam crescer e contribuir para que essa formação ou essa comunicação entre todos possa ser valorizada. Porque tem backgrounds diferentes que nos vai ajudar. Tal como eu interrompi a Silvia, interrompa, porque ia falar e a Silvia assim responde. Assim. Pronto, ia dizer que é um processo fundamental nesta área de SST, que se chama participação dos trabalhadores. SST para quem? Há muita gente que está a ouvir-nos que não sabe os termos técnicos. Segurança e saúde no trabalho. Estamos a falar da participação de trabalhadores e muitas vezes essa participação de trabalhadores, já descrita na nossa legislação, pode ser através de uma consulta aos trabalhadores neste âmbito. E aí as pessoas podem ter a oportunidade, todos os trabalhadores, podem ter a oportunidade de dar essas sugestões de melhoria no seu local de trabalho. E nem todas as sugestões envolvem investimento monetário. Porque há sugestões que às vezes têm a ver com a parte da organização da empresa, organização de tempos de trabalho, organização do próprio trabalho, da própria forma de trabalhar, e isso não envolve muitas vezes investimento monetário. Uma formação, Silvia, uma formação não tem que forçosamente ser de uma sala com pessoas sentadas, pode ser in-house, com o colega a explicar, e aí a apreensão dos conhecimentos até é muito mais eficaz, não é? Mais rápida, mais eficiente. Sim. E muitas vezes on-job. O facto de ser on-job tem benefícios e valorização por parte do trabalhador. Mas ali, o Dr. Luís Rocha usou algo que me é muito caro, é muito particular para mim, que é a saúde mental. Eu participei em muitos eventos gratuitamente de saúde mental, porque eu tive um burnout entre 2007 e 2009, agora o burnout está na moda, eu tive um daqueles à séria. E o Soutor há pouco abordou aí um pouco da saúde mental, que encaixa em tudo isto também, mas não está a ser dissecada por nós. É se calhar o fator, não diria principal, mas um dos fatores determinantes para o sucesso de um migrante se integrar na sua atividade profissional em Portugal. Perfeitamente. Nós começarmos pela definição de doença, que é, ou seja, de saúde, que é não só a ausência de doença, a integração social e também mental está aqui incluída, portanto, é todos estes fatores. Aqui, como dizia há bocadinho, ou seja, a questão desde a origem, a família, as crianças em particular, a integração, ou seja, aqui tem muitas vezes o próprio trabalho com dano físico e isso
associa-se depois muito a dano mental e vice-versa, ou seja, nós podemos ter aqui uma má saúde mental que vai ter repercussão em termos de doença física mesmo. Portanto, isso é conhecido por todos. Uma depressão muitas vezes leva a uma doença oncológica por quebra de imunidade, uma situação de stress continuado leva a situações mais graves e até situações em que devem ser detectados precocemente este perfil de migrantes para a acessibilidade a serviços de saúde, para serem imediatamente tratados, porque os índices de saúde, como disse, não apresentados eram inferiores e, portanto, precisam de ter um diagnóstico e encaminhados devidamente. E nós damos resposta em termos de SNS português. Até porque os colaboradores este tipo de colaboradores migrantes, estão sujeitos a um stress superior, a um país estranho, uma língua estranha, todo tipo de estímulo diferente que aumenta todo o stress a outro nível. Não? E para além de todas as barreiras que temos estado aqui a abordar, desde a linguística, a cultural, etc, etc. E mesmo a ausência da família, o apoio, o suporte familiar também. Certo. Muito importante. Suporte familiar. Muitas vezes não tem apoio. Sim, porque a maioria vem, Pedro, vem sozinha, depois é que vem a família. Vem à frente de alguma forma para explorar o terreno. Explorar e criar condições. Exato, criar condições antecipadamente para depois receber a família, com a ideia futura de poder receber a família. E voltando à segurança alimentar, na organização ele se calhar até a tem, mas depois fora da organização não a tem porque vive com mais 3, 4, 5 pessoas nas mesmas condições degradantes, sem acesso ao básico, não é verdade? Sim, quando nós falamos a nível de segurança alimentar, como trabalhando diretamente na área alimentar, é uma questão. Ver possibilidade de praticar essa segurança alimentar muitas vezes num ambiente mais doméstico é outro, porque às vezes envolve acesso a condições como conservação, refrigeração. E quando nós... Mas as empresas não se podem substituir à sociedade, ou seja, Exato. Um trabalhador migrante, a empresa não pode ser ela a garantir-lhe o almoço ou o jantar, até porque só lhe garante uma refeição num turno, não é? Nós temos Portanto, não se pode substituir. Temos muitas empresas que garantem a totalidade das refeições dos colaboradores. Temos? Sim. Isso é uma notícia. É um espetáculo, sim. Isso é uma notícia. Há mesmo escolas, não é? Sim. Há escolas que dão as refeições às crianças. Sim, às mais desfavorecidas. Sim. E como dizia há bocado, as pequenas e médias empresas não estão tão bem estruturadas. As grandes empresas estão bem estruturadas para dar resposta. E já é um número já significativo de grandes empresas com este olhar neocultural, digamos assim? Mais perspicaz no sentido de fazer essa preparação logo no país de origem e, portanto, vai buscar o migrante e prepara-o dessa forma. A construção civil acontece isso em empresas de grande dimensão que estão preparadas para isso mesmo e oferecem condições para minimizar tudo o que estamos aqui a discutir. E, portanto, isso sim são programas inclusivos de empresas. Agora, depois pelo meio temos redes de outras empresas que não funcionam dessa forma. Até porque as empresas sabem, estas grandes que estamos a falar, têm cultura organizacional e, portanto, um migrante que tenha sorte, calhar numa empresa destas, tem mesmo sorte. Não é? Sim. Claro que com o tempo as coisas vão evoluindo, mas efetivamente as grandes empresas são aquelas que mostram maior política inclusiva, ativa. Pedro, e para os outros, mas agora o Pedro, em termos da segurança alimentar, e como é que depois conseguimos, ou as empresas, as organizações, avaliar a formação e as práticas da formação, no caso alimentar, se estão a ser mesmo eficazes a produzir efeitos? No nosso caso, nós temos as auditorias. Nós fazemos auditorias de segurança alimentar. Nós, centralmente. Nós, centralmente, fazemos auditorias de segurança alimentar e, através de uma das ferramentas que nós usamos para verificar o cumprimento das boas práticas e a eficácia da segurança alimentar é as auditorias, em que nós vamos verificar boas práticas de higiene, condicionamento dos produtos alimentares, infraestruturas. Nas próprias formações, nós temos formações práticas, exercícios escritos práticos, em que nós conseguimos avaliar de que forma que eles reteram as informações que nós tentamos passar. Isso é logo um feedback direto da informação que eles conseguiram reter. E depois temos ainda análises microbiológicas, em que nós fazemos análises a produtos alimentares, superfícies, manipuladores, a fim de comprovar efetivamente se, mais uma vez, se a informação e as boas práticas que nós tentamos passar, se os resultados vierem positivos, ótimo, excelente, conseguimos. Mas também temos aqui a diretora de formação da Centralmed, portanto é a pessoa indicada para responder também a esta pergunta. Como é que depois conseguimos traduzir tudo isto a quantificar, digamos assim, em resultados práticos? Nós procuramos, sobretudo quando a formação é direcionada para aquela empresa, nós procuramos fazer o acompanhamento desde o diagnóstico até a avaliação do impacto da formação.
E esse impacto pode ter, sobretudo, nos acidentes de trabalho, na relação laboral. Portanto, acaba por ser quantificável, perceber se houve uma melhoria entre o problema que foi identificado e o resultado final. Aproveitando a embalagem, e depois em relação digamos, à formatação dos programas formativos, não é uma redundância, eu ia dizer para a redundância, não é uma redundância. Como é que se adaptam os programas formativos em áreas tão distintas? No caso da Central Med abrange tantas áreas. Sim, nós temos planos standard, mas também os planos que são criados à medida das empresas e às suas necessidades. E cada vez mais sinto que, efetivamente, as nossas empresas têm-nos contactado para criar esses planos específicos para as suas realidades. Sejam sessões de 2 horas, sejam sessões de 4 horas, cada vez mais adaptadas de acordo com a realidade que as pessoas têm, sobretudo na área comportamental. Curioso. Há pouco respondeu-me à questão e eu coloquei uma outra ali pelo meio discreta, mas que agora coloco de forma mais direta, que tem a ver com as estratégias em relação à saúde mental. Que estratégias é que as empresas podem adotar? Porque as empresas não se podem substituir ao SNS, ao Estado, nem aos próprios trabalhadores, não é? Certo. Mas podem, pelo menos as lideranças, ter algum olhar, cuidado, ou o colega do lado, perceber e reportar. Mas a pergunta é que estratégias podemos utilizar ou implementar para melhorar? A componente médica aqui nesta área é mais complicada e é preciso haver alguma regulação no sentido de saber o que é que o grupo, o que é que a Central Med faz e todas as outras replicam da mesma forma, o seu grupo de médicos, como é que aborda este perfil de trabalhador. E a abordagem, ou seja, tem que haver aqui muita sensibilização para o médico, temos desde o médico que refere, não falo a minha língua, não sei como comunicar com este trabalhador, há sempre a possibilidade da tradução, mas acima de tudo, muitas vezes eu digo ao meu colega, digo-lhe, se estiveres numa unidade de cuidados intensivos com doente entubado, tens de comunicar com ele. E, portanto, há uma forma aqui... E, por outro lado, há muitos médicos migrantes que já comunicam connosco em português, porque têm que saber comunicar, não é? E, portanto, e nas nossas abordagens em termos clínicos, processos clínicos e questionários, portanto, esta questão da saúde mental também é abordada, ou seja, e temos um diagnóstico individual e também estratégias que podemos fazer depois em termos globais, ou seja, depois da informação relativamente à empresa em termos global, podemos extrair daqui a informação para alguma ação específica que possa ser feita naquela empresa e na questão da saúde mental em particular. Muito bem. Cátia, exemplos de boas práticas. É que estamos aqui a falar de coisas que são práticas, que vocês colocam em prática, e parabéns por isso, e parabéns à Central Med, mas vamos agora tentar perceber exemplos de boas práticas, exemplos práticos de boas práticas. Certo. Eu posso dar aqui um exemplo prático no âmbito da vertente psicossocial. Nós temos, por exemplo, uma empresa a que prestamos serviço que tem psicólogos disponíveis, por exemplo, para todos os trabalhadores. E quando eles querem, efetivamente, marcar consultas, conseguem fazê-lo de uma forma bastante rápida e eficaz. Pronto, sendo, obviamente, controlado o anonimato e tudo aquilo que implica uma consulta, obviamente. Claro. Mas estes planos, é importante perceber que cada vez mais as empresas também compreendem que é importante apostar no bem-estar dos seus trabalhadores. E, considerando que os trabalhadores migrantes já fazem parte desta população trabalhadora, também, obviamente, vão, de alguma forma, realizar estes programas de bem-estar. Nós há bocadinho estávamos a falar de uma parte importante que era a alimentação. Por exemplo, há muitas empresas que, por exemplo, fornecem fruta aos trabalhadores. E o que é que isso significa? Significa que muitas vezes as pessoas, sejam elas migrantes ou não, por questões monetárias, muitas vezes não conseguem comprar certo tipo de alimentos ou ter uma alimentação um pouco mais saudável ou acesso a determinadas situações que às vezes as empresas proporcionam. E isso vai, pergunto, potenciar a tal felicidade, a tal produtividade. Exatamente. Aliás, isso usa-se, creio que no endomarketing. Exatamente, é uma das técnicas do endomarketing, não é? Exatamente. Portanto, tudo isto e o facto de cada vez mais as empresas se preocuparem com o bem-estar dos seus trabalhadores faz com que todos os trabalhadores estejam incluídos nestas situações, quer seja, por exemplo, aulas de pilates, quer seja através da consulta de psicologia e, portanto, tudo isto é mesmo muito importante. Ou a medicina do trabalho. A medicina do trabalho, o facto de poderem falar à vontade com o técnico de segurança no trabalho quando vai fazer, por exemplo, as auditorias, tal como de segurança alimentar. Portanto, existir também a nossa própria empatia dos próprios técnicos que vão realizar o serviço também é muito importante.
porque nós precisamos ter um canal aberto para que as pessoas também comuniquem connosco de forma clara e objetiva. Isso é uma boa ponta, é uma boa deixa para mim, para a cultura organizacional holística, que é olharmos para o indivíduo no todo, porque já não se pode olhar para nada no particular, porque a floresta é constituída por árvores, mas neste tempo que corre já não podemos olhar para a árvore, temos que olhar para a floresta. Então, este é um bom ponto de partida, Sílvia. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que tivemos um cliente que nos pediu uma formação específica na área financeira, literacia financeira. Porquê? Porque tinha muitos migrantes e estava com dificuldades, eles manifestavam essa dificuldade de que o ordenado chegasse até ao final do mês. Ele começou a perceber que havia efetivamente comportamentos e gastos que os seus trabalhadores faziam que era supérfluo, e ele queria que houvesse uma formação específica para ajudá-los a dizer, olha, há determinadas rúbricas que deves controlar mais. Por exemplo, tomar o pequeno almoço fora todos os dias, se calhar não é uma boa ideia. Portanto, o ordenado era um ordenado médio para o setor de atividade, portanto não era por aí. Era uma questão de gerir bem o seu ordenado até ao final do mês. E fizemos uma formação de literacia financeira para suprimir essas necessidades. Isto depois vai-nos dar sempre a cultura organizacional com inclusão. Certo. Ora, Pedro, como é que isso pode tornar um fator de competitividade e inovação nestas empresas que recebem este tipo de população migrante? No fundo, é dar continuidade ao que nós chamamos a cultura de segurança alimentar. A cultura de segurança alimentar é que todos os intervenientes do processo, seja as chefias, colaboradores, fornecedores, tenham conhecimento de qual é que é a cultura da segurança alimentar daquela empresa e a promovam de forma transversal. Ou seja, toda a gente, a qualquer passo, sabe que a cultura de segurança alimentar é aquela e toda a gente tem conhecimento. Essa implementação da cultura de segurança alimentar é uma mais-valia a nível competitivo, ou seja, toda a gente sabe que aquela empresa tem uma cultura implementada e que a cumprem, e nós podemos a qualquer momento perguntar a qualquer colaborador qual é que é a cultura da empresa e toda a gente sabe. Okay? Logo aí é uma mais-valia para qualquer fornecedor vai querer trabalhar com aquela empresa. Uhum. Dr. Luís Rocha, exatamente o mesmo enquadramento, a cultura organizacional inclusa no caso da medicina no trabalho, mas com esta provocaçãozinha pequenininha, sem maldade. Nós sabemos que é a medicina no trabalho e as suas balizas, mas será que ela também pode, em termos de boas práticas, de cultura organizacional, estratégias holísticas, que foi no início da medicina, não era holístico, também podem aqui ir um pouco mais além? Pode e deve, ou seja, nós temos que enquadrar o trabalhador em todo o seu contexto familiar, mais uma vez regressa à família, portanto, isso tem repercussão relativamente a todo o seu bem-estar e a saúde mental acima de tudo. Conhecermos o trabalhador em toda a sua dimensão, em termos físicos e mentais, e depois de organizarmos alguns programas no sentido de propor à empresa, não de forma individual, mas saber que existem ali situações de programas que podem ser estabelecidos por parte da empresa e investir aí. Já foi falada a questão do suporte em termos de psicologia e a acessibilidade. As empresas podem ter um simples seguro de saúde no seu vencimento e aquele migrante que facilmente até ainda não tem o seu acesso em termos de SNS, usufruir de um serviço de saúde privado que o pode fazer. Não estou a defender o privado na SNS, mas complementam-se perfeitamente, mas são situações que as empresas organizadas, complementam vencimentos com seguros de saúde. É naif se eu falar, por exemplo, na cultura organizacional, uma empresa oferecer o seguro de saúde? Não, é comum e ajuda bastante nesse contexto. Porque a medicina do trabalho, em termos de SNS... Desculpe, porque senão também o próprio SNS, ele próprio é sobrecarregado, não é? Porque sobrecarregado. Temos mais de 10% de população, não é? E em muitos contextos ilegal, ou seja, não é permitido, no contexto da medicina do trabalho, suportar-se em algumas consultas fora, que são incluídas na saúde ocupacional, dentro do SNS. Portanto, as empresas é que têm que suportar esse custo. Mas aqui, ou seja, ver o migrante em toda a sua dimensão e, portanto, e o médico de trabalho, ou seja, como médico, tem a obrigação de fazer essa orientação nas diferentes vertentes e suportar. Eu creio que a conversa está a ser extremamente agradável, porque eu estou a receber a indicação que as pessoas que estão a assistir neste momento
estão a querer colocar muitas questões. Então, permitam-me fazer só aqui uma pequena pausa para dizer que não se importe, coloque a questão, porque elas são respondidas uma a uma pela Central-Med. Não serão respondidas, obviamente, agora em tempo real, porque a conversa é com uma cereja, está muito boa, muito saborosa, mas serão todas respondidas individualmente, portanto, continua a colocar as suas questões e obrigado, porque é sinal que está com interesse nesta nossa conversa. Estamos a caminhar para o fim, temos 6 minutos, 1, 2, 3, 4, 1 minuto para cada um, mais um para eu me despedir, 5, ainda temos um para bater palmas, passa a expressão. Central-Med, é isso que nos une. O que é que a Central-Med, na opinião de cada um de vocês e na vossa área específica, pode fazer um pouco mais ainda, para além do bom que já está a fazer com estas populações? Podemos ir adaptando-nos também, aqui é a questão da adaptação, e depois também conseguirmos outras estratégias e ouvirmos principalmente as pessoas que estão nos seus locais de trabalho. Isso é fundamental. Sim, tem até 1 minuto. Não é só porque eu abanho com a cabeça, há no ir que tem que se calar. É também importante nós conseguirmos também outras ferramentas de comunicação. Neste momento já existem tradutores que fazem algum tipo de tradução, às vezes podem se enganar um pouco, mas é uma boa ferramenta para nós conseguirmos comunicar com trabalhadores que não dominam principalmente o inglês, porque a maior parte de nós já domina pelo menos algumas línguas, principalmente o inglês, mas efetivamente acho que é importante comunicar e irmos adaptando toda a documentação e tudo naquilo que é a comunicação correta com o trabalhador. E depois há a questão sempre da produtividade, que é, se isto tudo for feito com os pressupostos corretos, há essa produtividade e também a inovação. Porque não nos esquecemos, mas é 1 hora só, mas há essa questão da inovação também. Portanto, também estas pessoas vêm dar um aporte à questão da inovação dentro das organizações, não é? Sim, agora com a questão da inteligência artificial e tudo, o acesso à tradução quase instantânea, até temos ferramentas passa a publicidade, os AirPods que fazem a tradução automática da informação que estão a receber e estão a traduzir de forma automática. Ou seja, acaba por apostar um bocadinho, dar continuidade àquilo que a Cátia disse, que é as ferramentas de trabalho vão evoluindo e aproveitar se calhar aqui um pouco da própria inteligência artificial para desenvolver novas ferramentas para facilitar e agilizar a adaptação destes colaboradores. Eu acho que passa por aí. Quem vai ficar a seguir vai ficando mais vazio de argumentos, mas a pergunta é a mesma, e perdoem-me, não foi com maldade, podia ter começado por aí. No que diz respeito à formação, eu julgo que a atualização dos novos contextos de trabalho é fundamental. Portanto, os formadores estarem atualizados e promoverem também no ambiente de formação uma partilha, ideias, onde pode, de facto, surgir novas oportunidades e aumentar também o conhecimento do formador, é fundamental, porque cada vez mais são os formandos que acrescentam valor à formação. Não vamos descurar o interesse e o conhecimento do formador, mas é importante também dar espaço que haja partilha. Partilha através do roleplay, partilha através de sessões de team building, de testemunhos dos próprios imigrantes, para que eles possam também darem-se a conhecer. Numa formação, por exemplo, onde há várias pessoas, incluindo migrantes, é importante também darem-se a conhecer da sua cultura, como é que nos seus países fazem utilizam determinado processo. Para que nós possamos, do lado de cá, relacionarmos com eles dentro de um entendimento quase lógico, não é? No fundo, nós vamos a conhecer como é a nossa cultura, os nossos valores, os nossos procedimentos, no fundo, aquilo que nos une enquanto cultura organizacional, e eles, por outro lado, também trazem inovação, trazem a produtividade, formas de ver diferente das nossas. Doutor, a medicina é um círculo mais fechado, não tão aberto quanto estes três setores, mas também a Central-Med, na sua opinião, que é o diretor clínico, pode dar um passo mais em frente ainda, porque vocês estão a fazer um excelente trabalho, pode dar ainda mais um passo em frente? Pode, e discordo de si, ou seja, relativamente a um círculo fechado. Ou seja, nós estamos em perfeita sintonia. Não, eu disse circuito fechado da medicina do trabalho, porque todos os 4 setores interligam-se e dependem um do outro, uns dos outros. Perfeitamente. E isto, ou seja, se calhar pensa no seu clube de futebol desta forma. Uma empresa que quer contratar determinado perfil de trabalhador, começa por onde? Pela avaliação médica.
Ou seja, o trabalhador tem que ser avaliado em saúde, se está capaz para aquela profissão. O médico vai avaliá-lo no sentido de saber se aquele risco que vai estar envolvido, se aquela condição física está capaz para desenvolver aquele trabalho. E, portanto, a Central Médica o que é que pode ajudar nisto? Ou seja, ser parceiros das empresas que fazem recrutamento e logo no início, portanto, tal como existe numa equipa de futebol. Muito bem. Estamos a chegar ao fim, mas antes de fecharmos, a reafirmar, se ainda tem perguntas para colocar, vá colocando, porque mesmo depois do final deste direto, digamos assim, as perguntas serão respondidas, mas mais, porque de facto estamos aqui numa conversa um bocado mais à frente, eu nem diria fora da caixa, porque penso que esta conversa já nem entra em nenhuma caixa, não é? Podem também, obviamente, usar as redes sociais da Central Med para colocar as questões, porque a minha palavra é de ouro, acho eu, e portanto elas serão respondidas. Meus caros, foi um gosto muito grande, porque eu também aprendi imenso aqui nesta hora. Passou já 1 hora, parece que foi assim a correr. Deixem-me dar os parabéns em cada setor, mas à Central Med por ter feito este live, que não é o primeiro e não será seguramente o último, porque eu não estou aqui para opinar, vocês é que opinam, eu só modero, mas já no fim vai ser Natal, deem-me este presente. Eu acho que são este tipo de ações que acrescentam valor à nossa sociedade e que, de facto, fazem com que a integração dessas pessoas seja plena e produzem, porque estão felizes e o nosso PIB agradece. Feliz Natal a todos, se não nos virmos até lá. Feliz Natal a si também. Espero que, tal como nós, tenha gostado muito desta hora, que passou a voar, porque, de facto, é um tema de extrema importância. Então, só porque se não houver imigrantes, a nossa produtividade não tem para onde ir. E a nossa sociedade será forçosamente diferente para pior. Por isso, obrigado. Feliz Natal.